Eu acho que você vai ter que fechar o vídeo aí, Everett. Porque senão ele vai te derrubar. Mas é o seguinte, Tá, entendi. Como a gente já viu os retificadores, já, né? Então, hoje eu só vou responder, vamos responder os exercícios da lista 2, tá? Para não acumular muito conteúdo. E aí, na semana que vem, né? Tiver já na escola, e a gente já monta todos esses retificadores aí na próxima semana. Ok? Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá para a lista 2. Tem algum aí que vocês queiram que eu responda? O Herbert? Você fez o 7, Herbert? O 7 fiz. Fez? Então vamos fazer aqui para ver se vai bater com a sua aí. Vai, cara. Então vamos lá. Um modelo do diodo simplificado. Determine o valor da tensão de alimentação E. Né? Aqui a tensão, como todos sabem, ela pode ser descrita de 3 formas: E, U e V. Tá? Eu uso mais o V, mas as 3 estão corretas. Então, quer saber o valor da tensão E para produzir uma corrente de 8,9 mili no diodo 1, que é um diodo de silício. 7 silício tem a queda de 0,7. Né? Então, aqui pelo enunciado, a gente sabe que aqui vai ter 0,7 volts, né? Uma queda de tensão de 0,7, e que vai ter uma corrente aqui pelo diodo, uma corrente I, que eu vou chamar aqui de I igual a 8,9 miliampere. Perfeito. Então, se eu souber, se eu tenho a corrente que passa no diodo, ela também passa no R2. Isso. Se eu tenho a corrente e a resistência, eu consigo calcular essa tensão aqui em VR2. Então, a tensão em R2 será R2 vezes I. Então, VR2, tensão no resistor 2, será o R2 vale 470 e a corrente 8,9 vezes 10 a menos 3. R2 vai ser igual a VR2 470 vezes 8,9 vezes 10 a menos 3. Função de engenharia 4,183. Então, Eu botei 4,18. aproximadamente 4,2 volts. Então, veja só. Como aqui o R3 está em paralelo com o diodo e o R2, então a tensão de R3, VR3, é a mesma tensão que é aplicada aqui nesses dois caras, né? Então, em paralelo, vai ter a mesma tensão. Então, eu posso colocar que a tensão no resistor 3 é igual à tensão do diodo mais a tensão no resistor 2. Todo mundo consegue ver isso aqui? Sim, professor. Deu 4,88. Bem, no meu caso. Isso, então. É quase isso mesmo. 4,07 mais 4,2 aproximadamente, né? 4,9. É. Muito bem. Então, agora, para a gente saber a tensão da fonte, eu tenho que aplicar a lei das malhas aqui também para, ou lei das tensões, né, de Kirchhoff, para saber qual a tensão nessa malha. Então, aqui, ó, VR1, VR3 e E. Então, nessa malha, E vai ser igual VR1 mais VR3. Né? VR1, a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 3 vai me dar o valor de E. Né? Mas para mim saber o VR1, a tensão no resistor 1, eu tenho que saber a corrente que passa aqui. Vou chamar aqui de I1. Certo? E aí, ó, aqui eu tenho que fazer a análise dos nós. Vou chamar o nozinho A aqui.
Esse 1 vai chegar no nó, aí vai se dividir. Parte vai descer aqui no R3, eu vou chamar de I3, e parte vai vir para cá, que é o I que a gente já sabe que é 8.9. Ok? Então, se eu analisar esse nó, a corrente ali vai ser o seguinte, ó, I1 vai ser igual a I3 mais I, né? Ó, que o I1 está chegando e se dividindo, certo? Então, o I a gente já tem, a gente precisa saber o I3, né? E o I3, eu posso calcular ele pelo VR3 dividido por R3, aplicar a lei de Ohm aqui nesse resistor R3. Então, o I3 será 4.9 dividido por R3, 470. O I3 será 4. Não, peraí. Deixa eu fazer 4.183. Ixi. 4.183 mais 0,7. Isso aqui. Dividido por 470. Opa, foi muito. É 10,38 miliamperes. É 10 miliamperes, né? Acho que eu apertei 2 vezes aqui. Não, mas estava certo, então, você fez lá. 4.8883 dividido por 470. Função de engenharia, isso aí, 10.4 milho, né? Eu botei ele nominal aí mesmo, 10,38. Beleza. Então aí temos o I3, agora conseguimos achar o I1. Então o I3 é 10,4 milho mais 8.9 milho. Então o I1 será isso aqui mais 8.9 vezes 10 a menos 3. 19.28. Né? Exato. 19.3 aqui. 19,3 miliamperes. Então, beleza. Agora eu consigo calcular o VR1, a tensão no resistor 1. Que vai ser R1 vezes I1. Lei de Ohm. Lei de Ohm. Tudo lei de Ohm aqui. Então, ó, o R1 é 220. O I1, 19,3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar quanto? Então, aqui 19,3 vezes 220. 4,24. Então, agora conseguimos calcular a letra o E, né? A tensão da fonte. Ó. O R1, 4,24. E o VR3 a gente tinha calculado aqui em cima. Agora aqui, 4,9. né? Isso, aqui é Kirchhoff. Análise das malhas, né? Então, aqui vai dar isso aqui mais 4,9. 9,13. 9,14, né? Está arredondado. 9,14 volts. Então, letra C. Bateu aí, meu amigo? 100%. Então, beleza. Pessoal, tá tranquilo? O uso da calculadora, senhores. Tá todo mundo consegue dominar, usar a calculadora científica? Os cálculos que eu estou fazendo aqui, vocês conseguem repetir aí? Sim. Professor, o esquema de engenharia que o senhor falou, tem até aquela tecla SD também, funciona do mesmo jeito. Essa aqui? É. Mas ela é o reverso, né? Não. É porque se apertar o engenharia também reverte. Tá. Não, engenharia é diferente, Mas na hora que dá o resultado, se apertar SD, ele vai para a engenharia, mesma coisa. Agora, eu acho que ele só falta uma vez. Não, beleza. Então tá, joia. Isso aqui é importante vocês terem conhecimento da calculadora, porque ajuda demais. Demais mesmo.
Beleza, ó, tem a notícia aqui, ó. O professor coordenador, ele mandou aqui que amanhã vai estar no site da ETB a informação lá da divisão das turmas, tá? Então, aguardar. Professor? Sim. Olha só, nossa turma, pela quantidade de pessoas que está acessando as aulas, não está dando metade. Uhum. Isso aí dá para fazer um bem bolado dos alunos com o professor? Rapaz, eu não sei como é que eles vão fazer isso amanhã. Não. No início agora eu acho que vai ficar meio assim para saber como é que vai ser. Uhum. Mas no decorrer da semana e tal, dá para fazer um bem bolado, né? Eu creio que dá, sim. Tem, sei lá, tem 30 alunos, aí tá indo só 8. Aqui na turma não tem quantas pessoas aqui na aula, nem sei. Ó, tem 9 pessoas. O máximo que deu, eu acho que foram 12 pessoas só. Pois é, então, assim, acho que agora, né, no começo, acho que vai fazer, dividir, considerando todo mundo, né, mas creio que depois vai dar para ir ajeitando isso aí, sim, sem dúvida. Muito bem, vamos lá. Mais algum exercício aí que você queira ver? Não? Vamos fazer aqui então, ó. Vou fazer o 9. Então, aí, supondo um retificador monofásico de meia onda, tá? Monofásico é que é uma fase, é uma senoide só, né? Porque tem um sistema trifásico, né? Todo mundo tem noção do que é o trifásico, não? Eu acho que vocês não estudaram isso. Mas o trifásico são 3 ondas. Dessa forma aqui, ó. Não ficou muito bom meu desenho, não, mas esse aqui representa um sistema trifásico. E tem também como, né, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, como fazer retificação e o sistema trifásico, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar no monofásico, que é uma só. Muito bem, então, seguimos. Então, é um retificador monofásico, meia onda, aqui faltou, português aqui não está legal não, né? Sendo a alimentação, aí que tinha que ter feita ou realizada, né? Por uma tensão com 100 volts eficaz. Qual o valor médio da tensão de saída? Então, vamos lá. Então, temos aqui a nossa senoide. Eu tenho esse valor aqui, V de pico, e esse valor aqui, menos V de pico. Então, eficaz não é o V de pico, né? Eficaz é o RMS, VRMS, ou VF. Nesse caso aqui é 100 volts. Certo? Ele quer saber o valor médio da tensão de saída do retificador. Né? A gente vai desenhar lá um retificador de meia onda. Né? Eu vou ter aqui do lado de cá, aqui eu tenho CA, né? Aqui CC. Desse lado aqui eu tenho a senoide. E do lado da saída eu tenho uma onda pulsante, né? Igual a gente já viu. E aqui eu calculo o VM dessa onda, a tensão média. Né? Que para esse caso será 0,318 vezes a tensão de pico menos a tensão do diodo. Certo? Então, aqui eu tenho que achar a tensão de pico, né? Tensão de pico é a tensão eficaz vezes raiz de 2. Né? Então, tensão de pico será 100 vezes raiz de 2 volts. Essa é a tensão de pico.
que dá aproximadamente 141,2, né? Acho que é isso. Aproximadamente isso, 141 volts. Então, aí, jogando na formulinha, 0,318 menos 141,2 menos 0,7. Isso aqui vai dar 0,318 vezes parênteses 141,2. Vamos colocar aqui do jeito que é. 100 vezes raiz de 2 menos menos 0,7, fecha parênteses. Alguma coisa deu errado aqui. 44? É isso mesmo, 44,74. Então, aproximadamente 45 volts. Ok? Dúvidas? Não, vou estudar isso aí, professor. Ainda não vi. Então, aqui, tensão média, né? Ó, se a gente pegar essa ondinha aqui, que está bem feinha, né, é como se eu calculasse aqui um valor médio desse sinal pulsante, né? Pegasse um valor aqui constante, né, um valor matemático aqui. Tá? Mas, de fato, né, se a gente vai fazer isso aqui lá no laboratório, a gente vai conseguir ver que realmente o resistor ele vai receber essa onda pulsante aqui no tempo, ela vai ficar variando mesmo, né? Só que aí o resultado dessa onda pulsante é esse valor aqui de 4,74. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Sim. Digam. No caso, professor, como eu sei que tem que colocar esse diodo e esse resistor nesse circuito? Aqui, ó, quando ele fala... meia onda, né? Isso, é quando ele fala aqui um retificador monofásico de meia onda, é esse circuito aqui, ó. Sim. Isso aqui é um circuito retificador de meia onda. Tá? Isso aqui, é uma fonte, um diodo e a carga. A carga pode ser representada por um resistor ou uma carga qualquer, pode ser qualquer tipo de carga, tá? Mas o que esse circuito faz é isso, ele pega um sinal CA e tem aqui, do outro lado do diodo, CC, corrente contínua. Tá? Então, sempre que falar meia onda, é esse circuito aqui. Beleza, deu para entender aqui. Professor, se ele fosse onda completa, teria, no caso, 2 diodos? Teria 2 diodos, mas aí seria diferente, né? Seria assim. Na verdade, ele não teria onda completa, né, professor? Ele teria mais uma onda, né? Ele teria mais a metade que está faltando ali. Não, é que eu estou tentando ver como que eu desenho aqui a onda completa. Mas é porque, lembra lá que a gente utilizou o transformador para fazer a onda completa, né? Tem o trafo. Aí eu tenho um trafo que ele tem 3 saídas, né? Ó. Eu tenho um terminal negativo aqui, um ponto comum, na verdade. E aqui eu tenho outra saída. Até um colega deu o exemplo, né? Quando normalmente esse transformador, se eu pegar de um terminal para esse terminal aqui central, eu tenho 12 volts. E aqui para cá eu tenho mais 12. Se eu pegar os 2 terminais azul, eu vou ter 24 volts. Tá? Então, no onda completa, deixa eu só apagar aqui. Eu não estou conseguindo, não estou me recordando como que eu faço o desenho sem um transformador, mas da mesma forma, se eu pegar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó.
Vou colocar aqui um diodo, do lado de cá também outro diodo, né? E aqui no meio eu ligo minha resistência. Né? Na última aula eu tinha feito um desenho parecido, mas eu fiz assim, ó. Acho que foi assim. Peguei um diodo aqui, outro aqui. Opa. E aqui eu sulfite. Acho que eu fiz o circuito dessa forma, mas é a mesma coisa que aqui, ó, aqui em cima. Esse aqui é a onda completa, né? Porque no primeiro semiciclo, né, o que eu faço? Eu coloco uma analogia aqui que simplifica o entendimento. Né? Eu considero o seguinte, que nesse primeiro semiciclo, esse terminal aqui do trafo, ele vai ficar mais positivo e aqui mais negativo. E aqui mais positivo e aqui mais negativo. Né? Sendo que eu vou ter um lado mais positivo, que é aqui em cima, e um lado mais negativo, que é aqui embaixo. E aí, se eu polarizar meus diodos, né, ó, positivo e negativo, chamar esse aqui de D1 e aqui de D2, né? Nesse primeiro semiciclo, esse D1 aqui vai conduzir porque ele está direto, né, o positivo com positivo. Então, vai circular a corrente, passar por ele e passar pelo resistor. Certo? E esse cara aqui, o 2, não vai conduzir. Então, o sinal da corrente aqui no resistor vai ser dessa forma. Né? A corrente vai circular nesse sentido. Tá? Aí, no semiciclo negativo, né? No semiciclo negativo, essa polarização aqui inverte. Essa polarização aqui inverte. Então, esse lado aqui vai ficar mais negativo, aqui vai ficar mais positivo, mais negativo e mais positivo. Então, agora, quem vai conduzir vai ser o disjuntor, o diodo 2, né? Porque o positivo com positivo polarizou direto. Aqui, negativo com positivo reverso, esse cara corta. Então, aí, eu tenho também a corrente circulando, passa aqui pelo diodo, e vai passar também no resistor no mesmo sentido. Como é no mesmo sentido a corrente circulando pelo resistor, o resistor vai ver a mesma onda. Né? Então, esse circuito aqui, ele é uma onda completa, porque tanto no semiciclo positivo como no negativo, eu vou ter corrente na carga, né, na resistência. Ok? Então, essa é a diferença do onda completa para o meia onda. Ficou claro aí? Alguma dúvida? De boa. Aí, professor, só para entender melhor. Então, por exemplo, quando ele tem 1 Hz, quando acontece na alternada lá, o positivo, ele vai e passa para o negativo, automaticamente na parte positiva, entre aspas, da onda, ele vai gerar no diodo 1, quando ele for para a parte negativa, ele vai gerar no diodo 2, é isso, né? Isso, ele vai... a carga quando ele completar a onda, quando ele completar a onda, no caso, estou falando do primário transformador, então ele faz a onda tanto positiva como negativa, né? Lá alternada total. Aí, quando ele retifica do lado de cá, para retificar, porque do outro lado do transformador, ele também sai desse jeito, com a tensão mais baixa. Beleza. Isso. Aí, quando ele está fazendo a onda, quando ele vai a parte positiva, né, no caso, ele faz o primeiro semiciclo lá. Quando ele vai para a parte negativa, ele faz a segunda parte do semiciclo. Também tudo em cima, por causa do diodo 2. Isso. Beleza, show. Tá, é isso aí. Beleza. Aí aqui, a diferença desse cara aqui para o outro aqui de meia onda, né? Hein, professor? Só mais uma coisa.
Mas ele só funciona se o secundário for particionado, vamos botar dessa forma? Sim, tem que ter os 3 terminais. É porque, na verdade, eles são... vamos analisar assim, são 2 bobinas, né? Tem 2... É uma bobina dividida ao meio. Então, mas essa divisão ao meio, ela não é partida? Não, não é partido, não. É o mesmo enrolamento. Eu só pego aqui o ponto central do meio. Ah, entendi. O ponto do meio é como se eu raspasse ali e colocasse uma conexão, tá? Beleza. É como se eu fizesse um 0 volt ali. Tá, beleza. Tá? Então, a diferença desses 2 sinais aqui, que é o seguinte, ó. Na verdade, do meia onda para onda completa. Se eu for calcular a área que eu tenho aqui, ó, ela é menor do que a área que eu tenho aqui, porque todo momento eu tenho uma área maior aqui, né? Então, a vantagem do onda completa é que quando eu for calcular aquela tensão VM, que a gente calculou ali agora, né? A gente calculou esse VM aqui, 44, né? No caso aqui desse onda completa, o valor de VM vai ser o dobro do valor de VM aqui no meia onda. Isso fica claro, né? Sim. Então, é isso. Mas tem algumas aplicações que é utilizado meia onda, tá? Tipo o quê, professor? Rapaz, eu vi, acho que foi algum equipamento de casa mesmo. O que foi que eu vi? Eu acho que foi o seguinte, sabe aquelas, como fala, aquelas extensão? Aquelas réguas de extensão? Sim. Que tem às vezes tem um botãozinho ali, liga, desliga, e tem um LEDzinho para indicar que está aceso ou não. Ali tem um diodozinho ali que faz a retificação para ligar aquele LED. E ele faz em meia onda. Porque necessariamente não precisa de uma tensão maior, né? Ele pega ali, põe um capacitorzinho ali, aquele LED ali é ligado com uma meia onda. Alguém acha que queria falar também? Eu ia falar que era o clamper, né? O clamper, ele funciona dessa forma aí também, né? Isso. Tem uns outros circuitinhos que a gente vai ver que tem isso aí também. É muito usado esse negócio aí. Mas assim, o que é um clamper, professor? O que é clamper? Se for o que eu penso, se for um ceifador, eu acho que é a mesma coisa, não é, não? O clamper é uma réguazinha que tem um filtro de linha. Então é a mesma coisa que eu falei. Não, achei que era que tem um circuito que é ceifador, que a gente vai estudar ele corta essas ondas aqui para tipo fazer uma... Você consegue fazer uma onda quadrada com isso aqui, entendeu? Uhum. Você consegue fazer um sinal de onda quadrática, tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Em algumas situações é necessário você ter uma onda quadrada para você ter pulsos. Tá? Então, aí tem tipo um circuito, a onda ela vai ser assim, né? Mais ou menos assim. Aí eu crio uma forma que aí a minha carga ela vai ver, quando chegar num valor determinado aqui, eu ceifo aqui, ó. Certo? Ceifo aqui. Então, essa parte aqui não é... Essa parte aqui de cima, ela não é vista pela carga. Certo? Então, aí fica se assemelhando a uma onda quadrada. Vou fazer aqui. Entenderam a ideia? O desenho não ficou muito bom, não, mas a ideia é essa. Eu pego esse meia onda e aí eu transformo numa onda quadrática. Isso aqui seria um capacitor que... Não. Indutor? Não, eu acho que tem umas eu, se não me engano, é um filtro, não é filtro, mas tem capacitor, sim. Eu não lembro de cabeça, não, mas eu lembro o que ele faz. Agora, como que é montado, eu não lembro. Mas a gente pode fazer. Tá? Mas essa é outra aplicação também. Tá? Muito
Muito bem. Então, vamos lá. Mais algum aí, pessoal? Não, eu tenho que estudar. Professor, só um negócio, é que na questão 2, a minha, caramba, deu... 2. Deu tudo errado, rapaz. Tudo errado? Então vamos ver. Aí eu fiquei na dúvida. Ou você está tudo certo ou está tudo errado, né? Aí complica, né? Então, vamos lá. Teoria dos diodos. Julgar certo e errado. Os elétrons são portadores majoritários no semicondutor tipo N. E aí, tá errado isso aqui? Peraí que eu perdi o... Peraí. Na hora que eu estava... Peraí. Agora, então, em relação à teoria dos diodos. Tá errado. Não, ué. Ó, lembra lá, ó. Lembra lá da... Eu falei para você, ó, tem os elétrons, os prótons e os nêutrons. Um átomo tem isso aqui. Mas não é o movimento não é não é no caso, seria do, por exemplo, as lacunas não ficariam nos elétrons, no caso no tipo N, como é que é no caso do tipo P, não seriam os elétrons do lado positivo para ir para o lado negativo, não é isso? Não, os elétrons... O tipo N e tipo P é uma contrária da outra, não é isso? Não, o elétron ele é uma carga negativa. Negativa, então. Mas não é no diodo, por exemplo, ele conduz do positivo para o negativo, não é isso? Não. Do negativo para positivo. Não, é porque aí tem aquele negócio lá, lembra disso aqui, ó, sentido real e sentido convencional. Lembra disso? Não, tudo bem, lembra, é verdade. Então, tá, se eu for levar, então... então essa pergunta é no real, então. Não. O elétron se movimenta realmente do negativo para o positivo. Tá? E o elétron, ele é sempre uma carga negativa. Tá? Tem elétron positivo. Não tem. Tá? Realmente esse lance aí acaba confundindo a gente. Tipo N. Né? Então, certo. Então é isso. Tá respondido, viu? Ainda bem que eu falei. As lacunas são portadores majoritários no tipo P. Então, a lacuna, como é falta de elétrons, ela é o contrário do elétron, né? Sim, tá certo. Então, positivo. Então, tá certo. Quando um diodo é polarizado, não existe nenhuma tensão externa aplicada a ele. Isso aqui é errado, né? Não tem como você polarizar ele sem uma tensão. Sim. Né? O diodo de germânio tem uma barreira de potencial maior que o do silício. Não, errado, né? É o contrário. E a última aqui, na estrutura do componente do lado P, é chamado anodo, e do lado N é chamado catodo. Depois que eu aprendi isso aí. Tá certo também. Anodo é o P e N é o C. Isso mesmo. Esse aqui também é muito fácil confundir esse anodo e catodo aqui, né? Mas o anodo tem a letra, no caso, o que eu gravei, né? O que eu fazia? Como o anodo tem a letra N, eu achava que era negativo, porque vinha de ânions. Só que é ao contrário. Eu não sei porque inventaram esses nomes, depois eu vou até pesquisar por quê. Podia ser positivo e negativo, né? O lado P positivo, Então, o lado mas N negativo. eu pensava que o anodo vinha por questão de ânion e tal, e o catodo por causa do cátion, e eu confundi isso tudo. E aí é o contrário. Não sei. A eu vou pesquisar. Também, professor, deu muito. No caso aí, até legal essa. Mas é porque quase tudo deu F. Vamos ver então. Então, considerando um circuito formado por uma fonte VS, um diodo com tensão VD
Sim. Um diodo e um resistor, todos em série. Então, fechar o circuito. Isso, fechou. VD e E. Então, vamos lá. A corrente no circuito não poderá ser calculada. Claro que pode. Pode, né? Pode. Aqui errado, falso. Então, é isso. A potência do resistor não poderá ser encontrada. É claro que vai. Falso também, porque se eu tenho a corrente, RVC ao quadrado é a potência. Se VD é igual a VS, o diodo está no corte. E aí? Verdadeiro. Não? É verdadeiro. Mas todo mundo sabe isso aqui? Não. Esse silêncio aí é ensurdecedor. É sim ou não? O corte é quando... Não. Então vamos lá. Ó, acho que foi na primeira ver o ou na gráfico. segunda aula. É. Isso. Eu tenho aqui, ó, a tensão A do linha de diodo corte. e a corrente no diodo. E a curva do diodo, né, que a gente já viu, ela é assim, ó. Aqui seria o 0,7 volts. Considerando o silício, né? Então, quando sai aqui do zero, chegou em 0,7, ele tem corrente, né? Sim. E aí, eu tenho como achar 2 pontos aqui nessa reta, 2 pontos nesse gráfico e traçar uma reta, chamada reta de carga. Aqui eu vou achar o ponto de operação do diodo, né? Que aí vai me dar aqui um valor de tensão muito próximo de 0,7 e um valor de corrente que vai circular por ele. Né? Se a gente calcular a corrente aqui desse circuito, aqui vai estar o valor da corrente que está circulando, né? Esse ponto Q, que é o ponto de operação, tá? E esses 2 pontos extremos aqui, tá? São o ponto de saturação e aqui embaixo o ponto de corte, certo? O ponto de saturação é onde eu tenho a maior corrente no diodo, né? Dependendo do circuito, eu vou ter esse ponto de saturação, que é a corrente máxima que ele vai suportar. Né? Então, quando eu falo, ó, o diodo está saturado, ele está no máximo aqui. Ó. Okay? Agora, quando eu falo aqui no corte, tá? Então, aqui eu considero a corrente máxima e aqui eu considero a tensão máxima que ele vai suportar. Né? Então, nesse ponto aqui, a tensão é máxima e a corrente é zero. Né? Então, se eu tenho uma fonte aqui que está fornecendo uma tensão, o máximo de tensão que o diodo pode pegar nesse ponto de corte é a tensão da fonte. Por exemplo, se aqui fosse 100 volts, a tensão de corte seria 100 volts. Né? A tensão de corte, porque ele está recebendo toda a tensão, mas não tem corrente. Então, aqui, ó, se a tensão no diodo for igual à tensão da fonte, que é o exemplo que eu dei, o diodo está no ponto de corte, ele está nesse ponto aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. Okay? Então, gravem isso aí, pessoal. Ó. O que é corte e o que é saturado, saturação. E essas informações a gente acha no datasheet, né, professor? Acha no datasheet. Mas aí vai depender do seguinte, vai depender do seu circuito. Tá? Por exemplo, o ponto de corte depende da fonte que você vai colocar. Sim, mas a gente vai saber não varia de acordo com cada diodo? Não. Isso aí não varia, não? Não, aqui, ó. A tensão do diodo é igual à tensão da fonte. Ó. Sim, Lógico sim. que ele vai ter um valor máximo, assim. Então, tá. Um valor limite, né? O valor limite, por exemplo, você vai ter que aplicar no máximo lá, sei lá, 400 volts. Mas se você aplicar 50, o ponto de corte vai ser 50. Entendeu? Entendi. Que coisa. É muito... É bom saber esses dois termos, que é muito comum, não só na aplicação de diodos, mas em outros circuitos, esse termo, principalmente o termo saturação. Está saturado. Não, o circuito é saturado. Estudo de transistor é muito comum, saturação e corte. Isso, exatamente. Então, gravem aí o que é saturação, o que é corte. Tá?
Muito bem, vamos aqui na próxima. Se o diodo for ideal, ele age como um condutor perfeito, VD igual a zero, quando polarizado diretamente. E aí, tá certo ou tá errado? Falso. Tá falso. Vamos lá, vamos para o gráfico aqui, ó. O diodo ideal, isso aqui eu não tinha passado para vocês. Temos aqui a curvinha do diodo real, e o diodo ideal, ele tem uma curva assim, ó. Opa, aqui tá ruim aqui, já tá dando fome já. Aqui, ó. Ele não precisa de tensão nenhuma para conduzir. Se eu polarizar diretamente, ele vai conduzir infinitamente. E se eu polarizar reverso, ele bloqueia infinitamente. Então, isso aqui é a curva do diodo real. Ou ideal, né? Ideal. Então, aqui é o ideal. Né? Mas só que a gente sabe que o real, ele precisa aqui do 0,7, né? E aqui do lado reverso, ele vai chegar num valor aqui que ele vai romper. Né? Então, eu tenho as duas curvas, real e ideal. O ideal, diretamente, ele não precisa de tensão nenhuma. Então, aqui no caso, ele está falando aqui, ó, tensão do diodo igual a zero, né? Quando polarizado diretamente. Então, polarizou diretamente, ele conduz infinito. Seria muito bom se fosse assim, né? Mas não é. Mas e por que fala um negócio desse? Oi? E por que fala? Só para... É porque em algumas aplicações, né, esse valor de 0,7 aqui ele pode ser desconsiderado. Tá? E aí o pessoal, quem estiver fazendo lá o projeto, o circuito, ele considera a curva do diodo ideal, entendeu? Para algum ponto de operação lá. Certo? Em algumas situações, o 0,7 não vai fazer sentido. Por isso que existe isso aí. Tá? Então, aqui é certo. E a última aqui, a corrente que atravessa todo o circuito, não é a mesma. Então, aqui está errado. É um circuito em série, só tem uma corrente. Então, aqui é falso. Ainda bem que eu vi esse aí também. Muito bem. Estudava. Não, mas isso aqui, cara, é bom treinar aqui, que você não esquece não disso aqui. Senhores, mais algum? Podemos fechar por hoje? Tá de boa. Bora fechar que eu tenho que levar minha filha para comer. Ela quer comer. Eu também estou com fome, não jantei ainda não. Essa é a melhor parte do curso EAD, que você come aqui enquanto assiste a aula. É, isso aí. Então, beleza, senhores. Então, se Deus quiser, até segunda, né? Lá na escola. Beleza. Aí amanhã, dá uma olhadinha lá no site lá, que deve sair a relação lá de quem tem que ir semana que vem, quem não tem. Beleza, professor. Joia? Joia. Beleza, professor. Então, valeu, então. Boa noite a todos aí. Até a próxima. Professor. Obrigado. Falou, galera. Falou, galera. Boa noite aí. Falou, boa noite a todos.